Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? Quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas Forças Armadas. Está chegando a hora de tudo ser colocado em devido lugar. Chegamos no limite, não tem mais conversa. Acabou, porra! Ele ainda não saiu principalmente por 3 fatores. Apesar da aprovação dele ter caído bastante, ela ainda é uma aprovação alta. Collor e a Dilma, eles caíram quando a aprovação estava abaixo de 20%, em torno de 20%. Então, o Bolsonaro ainda tem uma aprovação alta. Então, apoio popular ele ainda tem. O apoio do Congresso, porque ele elegeu os eleitos dele, né? Também tem a economia. A gente não sabe como que a economia vai andar. O Paulo Guedes está bem apagado, mas depende ainda da reação pós-Covid. Se a economia for mal, Bolsonaro tende a cair. Mas ele sabe que ele está fazendo um jogo político coerente com o que a gente tem aqui no Brasil, principalmente comprando o Centrão. O Bolsonaro, ele se livrou até agora do impeachment porque está atendendo às demandas não políticas e não republicanas do Poder Legislativo. Ele comprou o Centrão e, com isso, ele garante não sofrer um impeachment. Nós sabemos que há pedidos de impeachment contra o Jair Bolsonaro. Por que nenhum deles foi para frente? Porque o presidente da Câmara não despachou. Ele é obrigado a fazer isso? Não. Por isso, até hoje, em relação a Jair Bolsonaro, não há manifestação do Congresso Nacional a respeito, que nenhum pedido de impeachment tramitou. Os mais de 60 pedidos de impeachment que foram engavetados pelo Rodrigo Maia ajudam a desgastar o Bolsonaro. Se um deles fosse aceito, começasse o debate e tal, isso poderia incluir evoluir. Então, eu acho muito difícil agora, com o novo presidente da Câmara, que a proposta de impeachment prospere. Por outro lado, o quadro da pandemia está se agravando. A segunda onda é mais mortal que a primeira. Então, nós estamos diante de um governo inepto, ineficiente, incompetente. Eu tenho a impressão de que há um crescente sentimento de que é melhor para o Brasil, inclusive trazendo benefícios até no enfrentamento da tragédia da pandemia, encerrar esse mandato. E o impeachment é um instrumento constitucional e democrático para fazer isso. A questão do impeachment não é uma questão jurídica, não tem nada a ver com o poder judiciário. Será uma decisão e um julgamento político. O impeachment é sempre uma operação política. Num país presidencialista, como o Brasil, o governo só cai quando tem um processo por quebra de decoro, um processo por crime de responsabilidade. Foi o que aconteceu com o presidente Collor, o que aconteceu com a presidente Dilma, as 2 ou 3 tentativas com o presidente Michel Temer. E para que a operação política se viabilize, o Congresso, a mídia, o mercado encontram um crime de responsabilidade, mesmo que seja fictício. Vocês viram o que aconteceu com a Dilma. Mas Bolsonaro praticou crime de responsabilidade e o Congresso não julga por razões estritamente políticas. Tudo agora é pandemia. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Tem que deixar de ser um país de maricas. O Centrão, ele não se vende exatamente. Ele se aluga, se deixa alugar. E mudando o quadro político, os caras podem recuar perfeitamente. Então, se a compra do Centrão ou o aluguel do Centrão traz uma relativa segurança para o Bolsonaro de que ele não vai sofrer um impeachment, 2 fatores podem melar esse tipo de situação. Um primeiro é o Bolsonaro não pagar o que prometeu pagar. Em segundo lugar, tem a questão da crise. Quem dá as normas no Congresso é o Centrão, não tem jeito. Então, quando ele parte para essa disputa com o Rodrigo Maia, provoca esse racha no DEM, para colocar o Arthur Lira na presidência da Câmara, isso é muito simbólico. Então, o que deve acontecer na política agora esse ano? A gente esquece impeachment, assim, a gente não vai ouvir falar de impeachment porque ele foi comprado. Não há, no momento, pelo menos, condição de fazer avançar o impeachment.
Rodrigo Maia vai passar a história como engavetador do impeachment e o novo presidente jamais vai abrir, porque foi eleito com o apoio do Bolsonaro. E por que o presidente da Câmara, ainda que seja favorável ao impeachment, às vezes não põe para votar? Com medo de perder. Se colocar impeachment hoje lá na Câmara de Deputados, o Bolsonaro ganha. Se a situação do Bolsonaro, a situação política dele, o isolamento, crescer, o impeachment pode voltar com força. E mesmo o Centrão pode trair o Bolsonaro. Essa aqui é uma coisa que não dá para contar com fidelidade do Centrão. Crime de responsabilidade é quando fere a Constituição. O presidente feriu essa Constituição quando ele propagou esse discurso negacionista. Bolsonaro, acho que já praticou todos os crimes de responsabilidade previstos na legislação, né? Acho que todos eles já foram praticados pelo Bolsonaro. O Bolsonaro tem tido um comportamento delinquente, né? Delituoso em relação ao enfrentamento com a pandemia. Para não ficar só nesse discurso do negacionismo científico, é o próprio ataque à imprensa todos os dias, é o tom pejorativo, ataque às instituições, ataque às universidades. Afronta aos poderes, ameaça, inclusive, quebra do decoro com atos em porta de quartéis. Isso tudo aconteceu. Ele negou a pandemia. Várias vezes ele negou a importância, até mesmo a existência da pandemia. Cloroquina impede, cura tudo. E depois sabotou a vacina. Quem toma vira jacaré. Desmoraliza os esforços dos governadores agora com a questão do lockdown, insufla as pessoas a não submeterem ao lockdown, insufla as pessoas a se aglomerarem. Isso configura um crime de responsabilidade que diz respeito à questão da vida e da saúde pública. O que há de mais significativo ainda é de que, junto a esse crime de responsabilidade, o presidente cometeu também crimes comuns, que o Procuradoria-Geral da República também poderia já ter pedido a abertura de processo junto ao Supremo. Isso pode sair do controle dele, Bolsonaro, e pode ser uma situação que o Arthur Lira não tenha como controlar. Tudo isso é elementos de sobra para que a sociedade se mobilize e venha um impeachment que, para mim, é imperioso. Mas nós não chegamos até agora, por incrível que pareça, nós não chegamos a esse ponto.